Olá, eu sou a V. Eu sou o Lucas, mais conhecido como municipalista do Twitter. Olá, eu sou a Georgina, a sua deputeg sideral. Salve Podpios, aqui é o Tartaruga. Aqui é o João Carioquinha e tenho certeza que eu vou dormir na gravação desse programa. É isso aí, galera. E eu sou o chefe Lagostíssimo, trazendo 27 anos de experiência, 100% alinhado. Aqui é o JP, João Papaya, tentando ficar sóbrio num país que me faz beber. Olá, aqui é Elizabeth Darcy, Liz Darcy, polêmica e derrubadora de contas do Twitter. Fala pessoal, eu sou John Afonso, o melhor imitador do grupo. É verdade esse bilhete, tá ok? E esse é o Podpio, Um podcast que nasceu de um grupo de amigos no Telegram. Toda semana rolava um bate-papo sobre política e filosofia, como se estivéssemos no bar. E agora virou podcast para você. o seu podcast conservador Red Pill. Até que enfim me livrando da minha crise de abstinência. Achei que a segunda temporada não ia começar nunca. O Podpio voltou com tudo para a segunda temporada. Confere aí. Você já ouviu falar no municipalismo, na guerra cultural? O que são e qual é a probabilidade de mudar algo? Acompanhe aí o debate, tire suas dúvidas e vem com a gente encontrar a luz no final desse túnel. É possível, só depende do povo querer, isto é, você. Você já parou para pensar hoje? Então bora lá! Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Podpio, o primeiro Podpio do ano de 2022. E hoje a gente volta com um assunto muito importante. Vamos falar de como o povo pode atuar na política do país, né? Também vamos falar um pouquinho do municipalismo e, por fim, a guerra cultural. Existe? Não existe? O que é? E aí vamos lá chamar nosso amigo Lucas para começar esse nosso novo Podpio em 2022. Boa noite, Lucas! Boa noite, Georgina, nossa deputeg sideral. E aí, quais são as ações populares que podem ser feitas na política? Tem alguma? Será? Explica um pouquinho para a gente. Bom, tem basicamente duas formas do povo, através de ação popular, né, fazer alguma coisa na política, mudar alguma coisa na política. A primeira é elegendo políticos melhores, né, políticos mais honestos. Será que isso é possível? Né? Geralmente as pessoas já não têm muita fé nisso. E a segunda, através de mobilização social. Né? Em vez de você delegar com que os políticos resolvam as coisas por você, o povo mesmo vai lá e, enfim, através de ações populares, através de pressão em cima das pessoas dos políticos, para poder, enfim, acuar os políticos e meio que pressionar eles ali na marra a aceitar o que o povo quer. Porque geralmente o político não gosta muito de fazer a vontade do povo, gosta de fazer a vontade deles mesmo, né? Bom, sobre a primeira, né? Sobre a primeira, se é possível eleger políticos melhores, políticos honestos, bom, não tem muito o que comentar sobre isso, né? Eu só tenho que apenas desmentir uma mentira que falam sobre isso. Falam que a casta política fala que os políticos são um reflexo do povo, que é o povo que elege os políticos. Mas no Brasil, a gente não tem um sistema democrático. Não é o povo que escolhe os candidatos que votam, são os partidos que escolhem quais candidatos que o eleitor pode votar. Então ele faz uma pré-seleção ali, é o partido que controla, né? E para você poder votar. Isso é uma coisa básica. Então, se o povo não escolhe quem vota, então basicamente não pode ser culpa do povo. Né? Essa é uma mentira que acabam propagando, principalmente a mídia que propaga isso. Para quê? Para fazer com que o povo não se revolte contra o sistema, para que o povo aceite, é culpa da gente mesmo, né? A gente não pode revoltar contra o sistema, porque o sistema é culpa nossa. Infelizmente, isso aí a gente tem que se fazer. Mas, basicamente, no Brasil não tem jeito, porque a gente não tem democracia, né? Eleger político honesto está fora de questão. E a segunda forma é você fazer mobilizações sociais. Só que o problema de você fazer mobilizações sociais é que você precisa, para juntar muito apoio, para fazer alguma diferença, você precisa juntar muitas propostas. Você faz muitas propostas, junta muitas pautas para juntar muita gente. Só que quando você faz isso,
é só os políticos ir lá, aceitar, enfim, ceder em alguns pontos, né, aprovar algumas coisas, e aí aquela parte da manifestação, da mobilização social que estava buscando aqueles pontos começa a sair, a abandonar a mobilização, e o resto, vendo que já tem uma parte saindo, segue a manada, né? Onde passa boi, passa boiada, e aí a galera segue atrás e sai da manifestação, porque teve uma primeira parte ali que começou a debandar da mobilização, porque teve as suas pautas atendidas, e a grande maioria dos manifestantes acabam, enfim, acabam não acreditando que vão continuar conseguindo pressionar, porque estão perdendo mobilização e acabam abandonando também, mesmo com a maioria das pautas não sendo atendidas. Isso aí já aconteceu várias vezes, né? Em várias manifestações, geralmente os políticos atendem apenas uma ou duas coisas ali, e já acabou a manifestação. E depois de alguns anos, os políticos acabam revertendo essas mudanças, né? Então não acaba adiantando muita coisa. A única maneira de você impedir com que isso aconteça é que você, ao mesmo tempo, junte muitas propostas para conseguir ter muito apoio e impeça que isso que eu expliquei aconteça, é se você for trocar de sistema, através de um pacotão. Você escreve um pacotão, que é uma nova Constituição, para ser aprovada via referendo. E, enfim, e essa proposta, essa ideia, é a nossa proposta do municipalismo, né? É que logo em seguida eu vou falar das vantagens aí da nossa proposta, eu vou apresentar, mas aqui eu vou devolver aqui para os participantes para comentar um pouco melhor sobre essas formas que a gente tem, né, mobilização da população e eleger político. Sobre manifestação popular, tem que ver também qual que é o nível cultural desse povo, né? Esse povo, ele tem consciência do que está acontecendo? Ele tem um entendimento do que é realmente bom e o que é realmente ruim? Essa pauta aqui é boa, ela vai ser benéfica para a população, ele está pensando no indivíduo, está pensando... Não sei se vocês entendem, ele tem alguma linha de ação na hora que ele vai fazer uma manifestação? Ou ele vai simplesmente lá para festejar e gritar viva alguém ou alguma coisa? Eu acho que o que as pessoas têm que pensar antes de fazer uma manifestação é exatamente isso, a pauta. Você está lutando pelo quê? Entendeu? Independente de ser, como o Lucas mencionou antes, né? Um pacotão, né? Que abarca várias coisas, e aí um político, de repente, quer tomar partido disso e aí acaba retirando, desidratando todo esse pacote, ou uma pauta específica e única. As pessoas não pensam mais nisso. Na verdade, nem sei se já pensaram algum dia, né? Elas simplesmente vão, como a gente viu, né, nas manifestações diversas que a gente teve aqui no país, elas vão simplesmente lá para torcer. Elas não vão se manifestar por algum bem, alguma mudança, algum ideal. Elas vão se manifestar simplesmente para se reunir, para se divertir. E é isso que falta, eu acho, que antes de qualquer manifestação ter ou não validade, a cabeça das pessoas que vão fazer essa manifestação, como está? Ela está culturalmente no nível de entendimento para que ela consiga buscar um objetivo? Eu não vejo isso no Brasil. O Brasil, ele tem uma população com um intelecto muito inferior do que outros países. Se você não ver as manifestações atuais, não vou nem comentar sobre o que, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. As manifestações atuais que vocês têm visto pelo mundo, né? São pessoas, elas têm um ideal, elas não gostam daquilo e elas estão lutando contra aquilo. E aqui no Brasil, o pessoal não está preocupado. Por quê? Porque elas acham que alguém superior, entre aspas, a elas, tem que tomar a decisão por elas. Sim, interessante isso que a Georgina falou, porque aqui no Brasil até acontece muito que esses próprios movimentos populares são financiados pelos próprios políticos, né? Então, eles agitam a população para pedir por certa pauta, né? E às vezes o povo está lá simplesmente porque eles são manada. E também não quer dizer, não reflete a vontade da maioria realmente, porque às vezes a maioria já perdeu a fé mesmo na política e não está nem aí. E tem a questão também que no Brasil parece que o pessoal que sai nas ruas, por exemplo, fazer manifestação, tá implorando, sabe, para cair migalha de cima da mesa dos políticos, tipo, por favor, nem digo, né, um pedinte, me dê um pratinho de comida, estou passando fome.
É interessante que isso se conecta também à forma como o popular brasileiro entende o próprio movimento, né? A Bianca falou que o brasileiro, quando vai se manifestar, parece que ele está pedindo uma migalha do político. E realmente a pessoa não sabe nem direito como funciona o que está acontecendo, o que ele está pedindo. Ele só vai mesmo como uma forma de micareta, se mistura. A forma como o popular brasileiro leva em consideração o mundo real, as coisas que acontecem ali à sua frente, e a vontade de ir fazer alguma manifestação. Porém, falta algo que é premissa disso daí tudo quando se entende em movimentação social, que é o intelectual. E o brasileiro tem um grande problema de que não é que ele ignora o intelectual, parece que ele tem uma certa resistência ao intelectual. Ele não quer que o intelectual paute a manifestação, por exemplo, ou que ele paute o movimento político. O próprio político não tem intenção de ouvir o intelectual, e isso daí reflete em tudo isso que a gente está falando, né? A manifestação ela não tem pauta, as pessoas vão sem entender o que estão acontecendo, o que está acontecendo, e se alguém chegar ali e falar, ó, isso daqui deveria ser dessa forma, porque estudando-se como funciona, tal, é capaz de que ele seja bloqueado, digamos assim, de participar realmente desse tipo de manifestação, porque a pessoa que se diz como mais inteligente um pouco, ela recebe resistência à primora. Sobre essa questão das pautas, né? Da pobreza das pautas, que também tanto a Georgina quanto o chefe de Lagostis comentaram, você tem vários pontos, né? Primeiro, que geralmente você não tem uma organização, você não tem um trabalho intelectual antes de você buscar a manifestação. Porque a galera acha que, assim, bom, manifestação é só levar o povo para a rua e se juntar muita gente a gente consegue. Não, não é assim que funciona, de maneira alguma. Primeiro que você tem que saber muito bem quais são as pautas que você está buscando. Sobre esse assunto, né, a pobreza das pautas, que tanto o chefe Lagostíssimo como a Georgina comentaram agora, aí são vários pontos, né? A primeira é que a galera acha que é só você cagar umas pautas, escreve no papel, tem aleatoriamente umas ideias aleatórias. Ah, sei lá, vamos protestar sobre essa e essa outra pauta aqui. Ah, porque eu gosto dessas pautas. Beleza, esse eu tô falando da galera da organização dos eventos, né? Aí acho que é só juntar umas pautas ali que vê que tem muito apoio popular para juntar a galera, e se juntar muita gente, deu certo a manifestação, logo vão conseguir o que eles estavam querendo. Não é assim que funciona. Não é bagunça assim, não. Manifestação social não é casa da mãe Joana. Enfim, para funcionar, você tem que atender a vários quesitos. O primeiro de todos é você ter um trabalho intelectual sério anterior, delimitar muito bem quais são as pautas, para não apenas juntar, mobilizar a galera, mas que essas pautas realmente elas façam toda a diferença, e que, além de fazer toda a diferença, vai te possibilitar alcançar outras pautas depois, para que você continue avançando, né? Para que as manifestações continuem conseguindo mais e mais coisas contrárias aos interesses privados dos políticos, né? Privados no sentido de que os políticos usam a própria máquina estatal para os seus interesses próprios, né? Isso que é interesse privado de política, é o patrimonialismo, né? Então, para que a população consiga ir contra esses interesses de patrimonialistas, você precisa ali arranjar suas pautas para que a manifestação não só se mantenha, mas continue avançando ali a passar do tempo. E para isso você precisa, sim, de um movimento. Você precisa de um movimento fixo, estabelecido, com objetivos claros, com valores claros e com um norte, com um rumo claro. Olha, transparente sobre quais são suas intenções do começo ao fim. E essa é a proposta nossa aqui do Municipalistas. A gente tem uma proposta de nova Constituição, né, que eu falei que é a única forma de você trocar, quer dizer, de você conseguir juntar muita gente ao mesmo tempo, sem permitir com que os políticos desidratem as pautas e, enfim, aprovem apenas algumas, expressão de multidão. A única maneira de você impedir que isso aconteça é através de uma troca de sistema, que é uma troca de Constituição via referendo, que é o voto popular, né, voto direto popular.
para aprovar essa Constituição, sem passar, obviamente, pela mão dos políticos, né? Eles só teriam que executar o referendo, executar a votação, apenas isso. E a gente vai falar mais para frente como que isso poderia, né, acontecer, como que a gente poderia pressionar os políticos para eles executar o referendo. Não é só pedir, não é só fazer uma manifestação na rua, não, um passeio. E também, uma outra coisa que pode parecer contraditória sobre precisar ter um movimento intelectual para levar essas manifestações adiante é a resistência que o povo tem à intelectualidade. Só que essa resistência, ela não é a pessoas, né? A não ser que, sei lá, tem alguém que tem zero carisma e fica pagando de o suprassumo da sapiência humana, né? Aí é claro que essa pessoa ela vai ter um problema de aceitação perante as massas, né? As massas vão rejeitar essa pessoa por ficar metido, né? A intelectual. Mas, fora isso, se o movimento for modesto nesse sentido, e o movimento também buscar pautas que são de fácil entendimento, essa é uma parte importantíssima. As pautas, elas não só têm que ser interesse da população, tem que ser pautas de fácil entendimento, né? Principalmente as primeiras pautas, né? As maiores pautas que você vai fazer ali é seu marketing, a sua divulgação. Você precisa de pautas ao mesmo tempo que faça diferença, você também precisa de pautas que sejam facilmente entendidas e para que o povo abrace as ideias. E sobre o nosso pacotão, né, o nosso movimento, sobre o que a gente propõe, né, qual que é esse pacotão? Que Constituição é essa? Bom, a gente tem aqui algumas principais pautas, e a primeira é o próprio municipalismo, né, que dá nome aí ao projeto, que é basicamente a descentralização do poder. Porque como que funciona hoje? Como que é o sistema hoje, centralizado? Vamos supor que você tivesse democracia no Brasil, mas que o poder continuasse centralizado. Também não ia adiantar muita coisa. É claro que seria melhor que hoje, mas não iria adiantar muita coisa. Porque para você conseguir fazer os políticos, enfim, obedecerem à vontade do povo contra os interesses patrimonialistas, você teria que juntar muita gente, milhões de pessoas, para pressionar os políticos, porque os políticos que importam são eleitos com milhões de votos porque eles são eleitos nacionalmente. Então, assim, você pega o eleitorado nacional, no caso do presidente, né? Ou você pega o eleitorado estadual, que é o estado inteiro, né? Que é senador e deputado federal. São eles que decidem, né? A maioria dos temas legislativos ali importantes aqui no Brasil. E vocês podem pensar que o estado não é tanta coisa assim, pelo menos não é o país inteiro. Claro, é um pouco menos pior, mas você tem que lembrar que o Brasil tem dimensões continentais. Tem muitos estados brasileiros que são maiores que muitos países europeus somados, né? E alguns, inclusive, população, principalmente o estado de São Paulo. Então, é um poder ainda muito centralizado, mesmo que você, enfim, só tenha que juntar a galera do eleitorado do seu estado para pressionar o seu político. Mas só que a galera vai ter que fazer isso na maioria dos estados, que não adianta nada você, por exemplo, pressionar todos os deputados federais, todos os senadores de São Paulo, que é o estado mais populoso, e o resto do Brasil não participar, o seu movimento não vai valer de nada. Então você acaba dependendo de grandes mobilizações nacionais para resolver qualquer coisinha que você queira resolver, porque praticamente tudo que é importante é tratado em Brasília. Então, mesmo que a gente tivesse uma democracia no Brasil, isso não resolveria o nosso problema. O problema aí do patrimonialismo, né? Simplesmente porque, enfim, para todo problema que você tiver com os políticos vai reunir milhões de eleitores, milhões de brasileiros, ir lá para Brasília, ou sei lá, manifestar no Brasil inteiro para pressionar eles. Esse é completamente inviável, vocês sabem, estou careca de saber disso. Né? Então, o municipalismo ele inverte isso. O político que realmente toma as decisões mais importantes, a maioria das decisões importantes, ele está no seu município. Ele está perto de você. E você junta algumas pessoas ali, você junta 100 pessoas, 200 pessoas, você já põe o vereador para correr, sabe? Junta 500 pessoas, você já põe o prefeito para correr. Mas alguém pode pensar, mas na minha cidade é grande, a capital, né, do São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais. Só que no municipalismo ele também tem outra coisinha, nesse sentido de descentralização do poder. Caso, por exemplo, ganhe um prefeito na sua cidade aí, que tem uma parte da cidade que votou massivamente contra ele, mas foi voto vencido, porque a maioria da cidade do restante das outras regiões acabou votando nele, foi voto vencido. Só que aí você pode fazer um plebiscito, que apenas a galera que vai querer se separar vota, então você pega ali uma região, delimita uma região, aí só aquela região que está se propondo separar vai votar, e se a maioria quiser desmembrar,
e formar um novo município, você forma. Então, cidades grandes, quanto maior a cidade, mais rápido elas seriam desmembradas, porque é impossível você conseguir uma votação homogênea em toda uma cidade de milhões de habitantes. É impossível, né? A gente viu alguns casos inusitados desse acontecendo nas eleições municipais passadas, mas, assim, foi muito estranho. Se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, que a gente não pode falar aqui, né? Mas, assim, você não teria isso no sistema de votação limpo, né? Não que eu esteja dizendo que o nosso não seja, mas eu acho que vocês me entenderam. Então, no municipalismo, você inverte isso. Você consegue pressionar os políticos, pressionar os políticos contra a parede de forma 1000 vezes mais fácil, porque aqueles que realmente mandam e tomam as principais decisões está pertinho de você, e sua cidade é muito grande, é só você separar a sua cidade, que é a coisa mais fácil que tem, né? Basta um prefeito impopular para uma região ser eleito, isso acontece. Então vai ser bem fácil. Eu acho que um exemplo que seria bem prático para as pessoas verem disso é, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? Uma cidade gigantesca, cidade capital mesmo, não estado, a cidade mesmo. Uma cidade gigantesca, né? Mas tem a prefeitura e tal, as ordens partem da prefeitura. Só que muita gente não sabe, outros estados eu acho que tem isso em capitais, mas São Paulo eu acho que é o melhor exemplo disso. São Paulo é tão grande que ela tem subprefeituras. Porque uma prefeitura só seria impossível administrar aquela cidade inteira. Então ela tem subprefeituras. Agora, qual o poder que essas subprefeituras têm atualmente? Basicamente nenhum, a não ser encaminhar requerimentos, verificar certas coisas, certas formalidades, burocracia básica da democracia brasileira, né? E agora você pensa a vantagem que você teria, por exemplo, da subprefeitura de Santo Amaro, que é uma região já gigantesca, podendo fazer regionalmente, ser autônoma e fazer algo por aquela população daquela região, sem depender da prefeitura central, que fica lá no centro de São Paulo, longe pra caramba. Tem certas subprefeituras em São Paulo que são a distância, às vezes, de 2, 3 cidades de distância em outras regiões de interior. Então, você imagina uma subprefeitura com poder de prefeitura. O quão benéfico isso seria para a população daquela região. E no municipalismo você poderia facilmente fazer esse desmembramento, coisa que hoje não ocorre. Hoje não adianta levantar a plaquinha lá na frente da prefeitura protestando. Queremos autonomia, queremos autonomia. Vai mandar a guarda municipal para cima dos manifestantes, vai acontecer. Certeza. Isso torna também a população mais politicamente ativa, né? Porque atualmente, né, do jeito que as pessoas vão para a rua fazer o seu, entre aspas, ativismo político, mas na verdade elas estão só negociando ali a própria escravidão, né? Tipo assim, você prefere então ser escravo no engenho de açúcar ou ali na plantação de algodão? É isso que o pessoal faz, né? No caso do municipalismo, não. Você poderia mais facilmente mostrar sua resistência frente a alguma decisão, enfim. E a nossa proposta não é só o municipalismo, né? A gente tem outras diversas propostas, porque, aliás, a gente está propondo trocar a Constituição, né? Então, a gente vai aproveitar o ensejo, aproveitar que a gente vai fazer isso, e já coloca diversas outras propostas que a grande maioria quer, né? Que já é coisa de consenso. Uma delas é a questão da justiça, né? Você veja, você tem 4 instâncias de justiça no Brasil, e só quem tem dinheiro se livra da justiça, porque fica protelando, fica recorrendo em liberdade até chegar no STF, que é a 4ª instância, né? Na nossa proposta, não. Se for condenado, vai ter que cumprir a pena, vai ter que ser preso em primeira instância, não em segunda, em primeira instância. Pode recorrer para a segunda? Pode, mas vai recorrer preso e também só vai ter 2 instâncias. Nada de 3, 4ª instância, não. Só apenas 2 e vai recorrer preso. Essa é uma das nossas propostas, que é super básico, né? Que a lei ser igual para todo mundo. Como assim você tem seus especiais? Outra coisa nesse sentido da justiça é o foro privilegiado. Como assim político tem foro privilegiado? São a última bolachinha no pacote? Coisa completamente sem noção é essa, né? O político ele tem que ser apenas... iguais que os outros, né? Pode falar. Falei que é aquela velha história de que uns são mais iguais que os outros, né? Exatamente. Todos são iguais, porém uns são mais iguais que os outros.
E além do, quer dizer, o político, ele não precisa do foro privilegiado, né? O pessoal tem essa falácia, essa mentira aí. Ah, mas se o político ele vai falar alguma coisa lá, ele pode ser processado, por isso que ele precisa do foro. Não, ele só tem que ter uma blindagem no sentido de liberdade de expressão. Acabou. Foro privilegiado tem nada a ver com isso. Foro privilegiado é para proteger os políticos da justiça. É para isso que serve. Né? Você deixa apenas o STF julgando ali os políticos. Né? Isso é óbvio que é para livrar eles da justiça. Enfim. E a gente tem outras propostas também. Uma outra proposta que a galera tem gostado bastante é o poder moderador. Né? O que é o poder moderador? Você elege super fiscais que eles vão estar ali fiscalizando os outros poderes, os outros políticos, enfim, juízes também. E qual que é o papel deles? Os principais papéis, né? Tirar esses juízes ou políticos dos seus cargos, caso eles estiverem abusando do poder, né? Ou, enfim, um poder atrapalhando, atropelando o outro poder, que é invasão de competência, né? Ou seja, é o toma lá da cá também, a questão de corrupção. E nessa questão de corrupção, por exemplo, hoje o que a gente tem? O prefeito, né, o executivo, ele vai lá, ele cria a licitação e ele mesmo executa a licitação. É apenas com uma fiscalização muito porca do atual Tribunal de Contas, né? Por que é muito porca? Quem que indica os ministros do Tribunal de Contas? São os próprios políticos, né? No caso, o governador no nível estadual e o presidente no nível federal. Então, os políticos que apontam os fiscais de conta, né? Para ver se está tendo corrupção. Nossa, é uma coisa completamente absurda, né? Então, mas na nossa proposta, além de ter o poder moderador fiscalizando processos licitatórios, licitações, né, e também concursos públicos, eles também, o Tribunal de Contas, ele será eleito a partir de candidatos que passarem por uma prova técnica, porque é um cargo técnico. Você passa numa prova técnica, você consegue o mínimo de pontos, você já pode se candidatar e a população elege também os membros do Tribunal de Contas, e aí sim você vai ter realmente fiscais, tanto do Tribunal de Contas quanto do poder moderador, que vai ser eleito apenas para ser fiscal. E essa parte é muito importante. Como assim, eleito apenas para ser fiscal? Uma coisa é o eleitor que vai votar no político assim, esse cara rouba, mas ele tem habilidade política, ele consegue aprovar as coisas, ele traz benefícios para o meu bairro, para a minha região. Só que o cara rouba, então beleza, aí você está corrompendo a mentalidade do eleitor. Ele está fazendo uma média entre a capacidade política e a corrupção. Só que quando você tem um voto para fiscal, que é o moderador, ele não tem a parte da capacidade política, ele não é um político. Então você não vai votar no poder moderador para trazer uma creche para o seu bairro, porque ele não traz creche, ele não é um político, ele vai só fiscalizar. Então você vai votar em alguém, para ser honesto, né? E até um bandido, até um corrupto, votaria em alguém honesto para não ser roubado, né? Ou você acha que um bandido elegeria um outro bandido para roubar ele mesmo? Isso não faz o menor sentido. Então, você mexe ali com a intenção do voto, né? Você ajusta ali os incentivos para a população não votar nos corruptos, que são conhecidamente corruptos, né? Tem tantos aí. E a população continua votando por causa de uma suposta capacidade política, né? Uma outra coisa, ainda falando em justiça, falando em honestidade, que é o toma lá da cá na política, né? Você tem hoje o executivo refém do legislativo e precisa ficar atendendo diversos favores do legislativo, né? Do parlamento, ou da Câmara dos Deputados, né? A Assembleia Legislativa, enfim, do Câmara dos Vereadores, diferentes níveis de governo. Só que na nossa proposta, o executivo terá sua autonomia protegida, né? Então, o legislativo vai lá, passa uma lei que impede o executivo de executar, de administrar, que engessa o orçamento, que engessa a administração, que amarra as mãos do administrador, do prefeito, né? Ou do governador. E aí o Tribunal de Contas ele vai poder vetar essas leis que visam colocar o executivo contra a parede para conseguir favores dele, né? Olha, se você não fazer isso aqui para mim, se não dar esse carguinho aí no seu governo, se você, enfim, não sancionar essa lei aqui e tal, você não vai ter, você não vou passar os seus projetos, não vou aprovar suas PLs, né? Não vou, as suas PECs também, que acontece hoje. Então tudo isso é toma lá da cá. E daí o governo atualmente ele se sente pressionado a entregar cargos, a distribuir emendas parlamentares, outra coisa que não vai ter na nossa proposta, porque o legislativo não tem que cuidar de orçamento. Quem tem que cuidar de fiscalizar o orçamento é o Tribunal de Contas. E quem tem que executar e aplicar o orçamento é o executivo.
nada de legislativo, não tem nada a ver com isso. A desculpinha que tem hoje que o legislativo fiscaliza e participa do orçamento é que o legislativo hoje ele também tem a função de fiscalizar o executivo. Mas que palhaçada é essa? Tem político fiscalizando político? Ele nem foi eleito para ser fiscal, para começo de conversa, né? A população nem elegeu ele para... Não foi um voto de confiança. O objetivo dele não é fiscal, né? Não é fiscalizar, é passar lei. Então, cada um no seu quadrado. Enfim, o municipalismo aí na nossa proposta vem forte nessa parte aí de a lei igual perante todos e combater a questão do toma lá da cá na política também. E a respeito do nosso maior problema, que são os partidos, a obrigatoriedade partidária, como é que vai funcionar isso no municipalismo? Assim, a revolta, a reforma, tem uma revolta também, né? Porque isso é revoltante. É a reforma eleitoral, né? Bom, hoje, como muita gente sabe, né, caso você não saiba, você que está nos escutando, hoje você só pode se candidatar se você for aceito por um partido. Inclusive, há por aí série de denúncias sobre venda de candidaturas, né? Para o cara poder ser aceito por um partido, ele tem que pagar para ser candidato. Então, ele já, para ser candidato já na largada, ele já se torna um corrupto, né? Pô, aí é sacanagem, né? Venda de candidatura. Então, na nossa proposta, você não vai precisar ser aceito por um partido para ser candidato, você vai poder abrir seu partido de uma forma totalmente fácil. Tipo, você vai no cartório, reconhece firma, pronto, está aberto seu partido. E também, se você quiser não abrir o partido, você concorre sem abrir partido também, não tem problema nenhum. Então você acaba com essa farra aí do sistema dos partidos controlar quem é que pode ser candidato. E também porque hoje é extremamente difícil você abrir um partido, né? Você tem que juntar 1% do eleitorado espalhado em todo o território nacional e outros critérios, mas esse é o mais difícil, né? Enfim, e o TSE, que é o órgão responsável por aprovar novos partidos, ele fica caçando pelo em ovo, né? Caçando algum erro ali, coisa que não existe, e inventando coisa para barrar a abertura de partidos, para controlar quem pode abrir partido ou não. Se acontece isso, veja que o presidente, o Bolsonaro, você pode pensar o que quiser do Bolsonaro, mas é um fato, né? É um fato que ele é presidente da República e que ele não conseguiu abrir uma aliança, né? Ele conseguiu juntar as assinaturas, mas aí chegou o TSE, não. Tem que atender mais esses outros critérios aqui. Aí, enfim, não conseguiu abrir o partido. Então, você não tem uma democracia hoje, né? Então, a reforma eleitoral vem para isso, né? Para permitir que qualquer um consiga se candidatar. Ô, Lucas, e como que a gente faz para obrigar o Estado a aceitar uma proposta como o municipalismo, né? Aceitar esse referendo, por exemplo? Bom, primeiro a gente tem que juntar muitos adeptos, né? Uma proposta fácil de fazer isso a mais viável, já que a gente pretende aprovar o municipalismo via voto popular, é fazer pesquisa de opinião, né? Para provar que o povo já é a favor das nossas propostas, essas que a gente apresentou aqui, né? De descentralização do poder e de a lei ser igual para todo mundo e combater o toma lá da cá. Coisas aí que todo mundo praticamente concorda, né? E a gente, como que a gente faz isso? A gente faz algumas pesquisas de opinião em algumas cidades aí espalhadas pelo Brasil. Então, junta aí 2 pessoas em cada cidade, né? Uma pessoa filmando e saindo pesquisando, perguntando para as pessoas assim, sem corte, sem nada na rua, para todo mundo ver que é aleatório. Enfim, para todo mundo ver que são pesquisas realmente honestas e tal, aleatórias assim, no centro da cidade, espalhadas por todo o Brasil, aí umas 50 cidades aí. Claro, começando aos pouquinhos, né? Devagar. E quanto mais pesquisas de opinião a gente for fazendo, mais vai chamar a atenção das pessoas, mais as pessoas vão ver que muita gente também concorda com essas pautas, né? Porque uma coisa é muito fácil, é você convencer as pessoas a convencer as pessoas a concordar com as nossas propostas. Que apoiar requer esforço, é outra coisa, né? Mas é muito fácil você conseguir a concordância das pessoas. Só que uma coisa muito difícil é você fazer essa pessoa ver que a gente não está sozinho. Não é uma minoria que concorda com essas coisas. É ver que a grande maioria também concorda com ela, também concorda com a gente, com essas propostas, sabe? E isso que é a parte complicada. E para você fazer as pessoas apoiar o nosso movimento, você precisa mostrar para elas que o movimento tem futuro, que o esforço dela vale a pena.
Porque não basta ela concordar com a gente, ela também tem que ver que pode dar certo para valer o esforço, né? Para ela levantar a bunda do sofá, arregaçar as mangas e botar a mão na massa. E isso vem através de provar para essa pessoa que o Brasil concorda com as nossas propostas, né? Ou seja, é um produto que a população já quer, só que só falta divulgação para a população, enfim, abraçar essa causa. Só falta apenas divulgação. E isso a gente consegue tanto mostrar para as pessoas que a população já concorda com a gente e também conseguir divulgação ao mesmo tempo fazendo pesquisas de opinião honestas aí, né? E quanto mais pesquisas a gente vai fazer, mais apoio a gente consegue. Com mais apoio a gente tem mais gente para fazer mais pesquisas e vira uma bola de neve. É um efeito em bola de neve, né? Que é exponencial. Quanto mais pesquisas você faz, mais gente você consegue para apoiar, para realmente fazer as pesquisas e colocar a mão na massa. Vai chegar um ponto que a gente já vai ter feito pesquisa de opinião no Brasil inteirinho. Todo mundo vai admitir, até alguns que forem contrários à nossa proposta, que o Brasil inteiro já aprovou a nossa proposta, né? Só falta oficializar. A partir desse momento, você tem coisas interessantes acontecendo. Bom, e aí eu retorno àquela parte que eu falei lá no começo, de que hoje a população só não se revolta contra o governo, contra o Estado, porque acredita que a culpa de tudo que está acontecendo, de todas as mazelas, de todos os problemas do atual sistema, é do eleitor que vota errado. E a gente divulgando a nossa proposta, mostrando que o atual sistema são os partidos que escolhem quem que o eleitor pode votar, que você não tem democracia atualmente, a gente mostrando isso, automaticamente as pessoas vão entender que o atual sistema não é culpa delas. Aí você libera toda essa reação que está adormecida, que está anestesiada, porque a população vai perceber, poxa, não é culpa nossa, é culpa deles, não da gente. E aí você abre as portas para uma revolta no sentido da pessoa se indignar com tudo que está acontecendo e ser motivada a apoiar o projeto. E ao mesmo tempo que as pessoas vão perceber que a culpa é do próprio sistema, é dos próprios políticos que nos impuseram esse sistema de forma totalmente contrária aos interesses da maioria, né, totalmente antidemocrática, e ao mesmo tempo vão conhecer qual é a solução para isso. Então você junta a fome com a vontade de comer, né? E aí você tem a população inteira com sangue nos olhos, indignada pelo fato de ter sido enganado todo esse tempo, dessa grande mentira de que a culpa dos políticos atuais é do eleitor, e que ao mesmo tempo sabendo qual é a solução para isso, e também ao mesmo tempo o Brasil inteiro já sabendo, e através das pesquisas de opinião, Brasil afora, que o Brasil inteiro já aprovou o municipalismo, só falta oficializar. Aí você tem uma pressão enorme do povo para cima de políticos específicos, né, dos políticos em geral, dos políticos específicos que são responsáveis por executar o referendo, né, que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né, os presidentes ali do Parlamento e também o presidente da República. Depois do Parlamento aprovar, né, aprovar o referendo, o presidente executar. Então, são 3 aí pessoas, e mais alguma outra, são poucos políticos a serem pressionados pela população inteira, né? Aí você, enfim, com pressionar aí, não dá para prever o que a população vai fazer com esses políticos. Esse aí apenas a gente pode tentar descrever o que seria esse pressionar, mas a gente não tem bola de cristal. A questão você imagina, você tem um Brasil inteiro com sangue nos olhos, descobrindo que foi enganado o tempo todo, desde sempre, desde os pais, dos avós, enfim, desde quando o sistema existe. Se não me engano, desde Getúlio Vargas, que o sistema é assim. Então tem bastante tempo, né? A Revolução de Vargas foi em 1930. A gente já vai fazer 100 anos aí, né? Na Agenda 2030, quer dizer, em 2030. Coincidência, né? Enfim, e você imagina o Brasil inteiro estando revoltado por ter sido enganado todo esse tempo, e que ao mesmo tempo sabe qual é a solução e sabe quais são os políticos que tem que cair de pau em cima. Claro que eu estou falando figurativamente, né? Para poder, enfim, obrigar o Estado a aprovar não, né? A executar, no caso, o referendo, e quem vai aprovar é o próprio povo que vai estar votando. Essa aqui é a ideia. Então, aí nós estamos falando na nossa proposta, né, de constituição aí do municipalismo, né? E alguns aqui já devem ter ouvido falar, né, que houve atualmente aí uma outra proposta de mudança de constituição por parte de um parlamentar que eu não vou citar o nome, mas quem conhece a proposta sabe de quem eu estou falando. E é exatamente sobre isso que eu queria fazer um comentário sobre como a política, ela de diversas formas, ela consegue enganar o eleitorado, a população.
Porque, por exemplo, você já parou para pensar que uma proposta de Constituição vinda de um parlamentar eleito, ela seria tão maravilhosa assim? Porque, veja bem, o parlamentar ele já faz parte desse sistema, né? Ele foi eleito nesse sistema. E aí ele vem com uma proposta de mudança de sistema, onde a premissa dessa proposta é o parlamentarismo. Embora alguns digam que não, a proposta dessa Constituição é parlamentarista. Então, assim, veja bem, o nosso país já tem uma certa democracia onde, teoricamente, o presidente não manda em nada. E aí me vem um parlamentar com uma proposta para oficializar isso. Qual a probabilidade disso dar errado? Qual é a probabilidade de você esticar a corda com um trator e ela arrebentar? Não é tão esticar a corda. Mas assim, isso que você falou, Georgina, é muito bem notado, né? Muito bem dito. Que ele faz parte do sistema. E como que a gente sabe que ele faz parte do sistema? Olha a bola que a gente está falando aqui o tempo todo. Se para você ser aceito como um candidato, você precisa ser aceito por um partido, então você, por ter sido candidato, nem mesmo que você não tenha sido eleito, você já faz parte do sistema. Você está mostrando que você faz parte do sistema porque você já foi aceito pelo sistema como candidato. Imagina você ser eleito, né? Imagina E além disso, a gente tem outros agravantes. A gente tem mais 2 agravantes que demonstram as más intenções desse parlamentar. Ou ele é um completo idiota que está sendo usado, né? Ou ele tem más intenções. É uma coisa ou outra. Além dele ter sido aceito pelo sistema, ele está propondo o quê? Ele está propondo, sei lá, um sistema decente? Não, ele está propondo parlamentarismo. O que é parlamentarismo? É você pegar o poder executivo e entregar nas mãos do parlamento. Algo pior que você tem hoje. Hoje, a gente já vive num semi-presidencialismo. A gente já está no meio termo. Desde quando o abençoado, entre os aspas, muita ironia, o Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou uma lei que permitia o Congresso derrubar vetos do presidente. Então, o único poder ali na queda de braço entre o executivo e o legislativo que o presidente tinha, que não era um toma lá da cá, era um poder realmente do cargo, que era o veto presidencial não poder ser derrubado. Então, se o Congresso não aprovasse as leis, se o Congresso não aprovasse as leis que o executivo propusesse, o executivo podia simplesmente também não aprovar as leis que o parlamento passasse, né? As leis ou as PECs, enfim. Então, você aprova ali algumas coisas minhas para eu poder aprovar umas coisas suas. Então, é uma queda de braço. Uma coisa mais igual, um jogo mais igual, sabe? Mais nivelado. Só que daí o FHC foi lá e sancionou uma lei que até então o veto, o eventual veto dele não poderia ser derrubado, e ele acabou com isso. Agora o parlamento, desde então, o Congresso pode derrubar o veto do presidente, e agora só sobrou carguinho e orçamento público para barganhar com o Congresso, ou seja, ele estabeleceu de vez a política do toma lá da cá. E aí vem uns acéfalos, uns idiotas, sei lá, pensando assim, a gente precisa ter governabilidade para não ter toma lá da cá. Então, em vez da gente proteger a autonomia do executivo para que ele não precise se corromper para conseguir governar, que tal a gente entregar o poder executivo inteirinho de bandeja na mão dos parlamentares? O que pode dar errado, né? Os parlamentares, o poder legislativo controlando totalmente o executivo e todo o orçamento público. Não vai dar nada de errado, confia. Confia, é verdade esse bilhete, não vai dar nada de errado. O parlamentarismo é isso, é você reforçar a corrupção, porque está entregando todo o orçamento e todo o executivo na mão do legislativo, com o objetivo de você garantir governabilidade. Não existe governabilidade se você não tem autonomia, né? Se o executivo não andar exatamente na linha do que a maioria do parlamento quer, ele é derrubado. Tanto é que o impeachment no parlamentarismo é a coisa mais fácil que tem para derrubar o primeiro-ministro, né? Se o primeiro-ministro não andar pianinho na linha, ele é derrubado de uma hora para outra. Ele perde a maioria, perdeu o apoio, caiu, né? Ou seja, é o toma lá da cá que a gente tem hoje elevado à 10ª potência. Isso é o parlamentarismo. Só que esse é o segundo agravante, né? Que eu falei que tinham 3. O terceiro,
que eu não tinha percebido, eu acabei assistindo um vídeo lá, sei lá, caí de paraquedas, assisti um vídeo, e simplesmente essa figura, esse parlamentar, que está propondo essa indície de parlamentarismo, vem e fala o seguinte: ah, não, a principal característica do parlamentarismo é a separação entre os poderes, ou seja, a separação da chefia de Estado da chefia de governo. Primeiro, como é que você está separando o poder? Você está entregando o executivo na mão do legislativo, você está concentrando o poder. E segundo, a nossa proposta também tem separação de chefia de Estado da chefia de governo, né? Que o poder moderador, na nossa proposta, ele é o chefe de Estado. Só que o executivo continua sendo eleito diretamente pela população e apenas pela população, sem aval de Congresso, sem nada, sem aval do legislativo, sem taco. E, além do mais, a gente tem um Tribunal de Contas que não é composto por indicação política, ou seja, um Tribunal de Contas isento, que vai proteger essa autonomia do executivo. Então, a saída para o toma lá da cá é proteger a autonomia do executivo. Não é você entregar o executivo e todo o orçamento, por consequência, na mão do legislativo. Isso não faz o menor sentido. Parlamentarismo é essa bosta. Resumindo aí, é essa bosta aí. E essa é a parte 1 do O que esperar para 2022, episódio 1 da temporada 2. Não deixe de conferir o segundo episódio dessa temporada, que é a continuação dessa conversa, para entender mais o que a gente pode fazer para que esse país, ou a mentalidade do brasileiro, que é o mais importante, mude para os próximos anos. Então, galera, muito obrigado e fiquem com Deus.